Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso tema de hoje é a acumulação de pensão por morte de pai e mãe por filha inválida. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. É uma alegria estar aqui, como sempre. Doutora Marcela, para a gente começar o nosso bate-papo, quem são os dependentes que podem ser beneficiários de uma pensão por morte? Nós temos três hoje divisões com relação a beneficiários de uma pensão por morte. Primeiro são aqueles de primeiro grau, que são cônjuges, né, o esposo ou o marido, e também os filhos. De segundo, os pais, e de terceiro, irmãos. Os dependentes de primeiro grau, existe uma presunção da dependência financeira desse segurado. Segundo grau e de terceiro grau, que são os pais e os irmãos, precisa ser provado. Mas isso não é uma caixinha fechada, tá, gente? Existem situações em que não é parente de segundo e terceiro grau, mas que pode ser comprovado a dependência econômica e ele ser beneficiário de uma pensão por morte. Doutora, quais são os requisitos para receber a pensão por morte? O primeiro deles é o óbito, então a certidão de óbito, a qualidade de segurado do instituidor, daquele que faleceu, que deixou a pensão por morte, e a qualidade também de dependente, seja de primeiro, segundo ou de terceiro grau. No início você mencionou a dependência presumida. O que seria? A dependência presumida é porque se você tem um filho, nesse caso a nossa pauta é uma filha inválida, presume-se que essa filha depende dos seus pais. Então, presume-se que os filhos são dependentes dos pais e que o cônjuge também tem uma dependência financeira do cônjuge que vier a falecer. Agora, uma dúvida recorrente que muitas pessoas falam que não pode, mas eu gostaria que você desmistificasse isso agora para o nosso telespectador. É possível a acumulação de duas pensões por morte? É sobre isso que é o principal hoje da pauta, né? É justamente a gente quebrar esse mito da possibilidade, se é possível ou não é possível. Então, a gente tem a emenda constitucional número 103 de 2019, de novembro de 2019. Ela proíbe a acumulação de pensões por morte por parte do cônjuge e também tem a restrição do valor do benefício de uma pensão por morte com aposentadoria. No caso do dependente filho inválida ou filha inválida, não tem valor de restrição com relação ao valor do benefício, ou seja, se o pai e uma mãe vêm a falecer, tem um filho inválido e o valor do benefício dos dois é teto, esse filho inválido, ele pode receber as duas pensões por morte, independente do valor. Olha que interessante, né? Então, pode acumular? Pode sim. Às vezes eu escuto muito, doutora, eu recebo uma pensão por morte do meu primeiro marido, eu não posso casar de novo. Quem falou que não pode, gente? Não tem escrito que não pode. Pode sim, pode casar, estabelecer um novo relacionamento e pode estar recebendo a pensão por morte. O que pode acontecer? Na hora do falecimento desse segundo cônjuge, você tem que optar pela primeira pensão ou por uma segunda, se for mais vantajosa. Então, para a gente deixar bem claro, a mulher ficou viúva, recebe a pensão do marido, arrumou um novo companheiro, ela fica com medo, né, de casar por medo de perder esse dinheiro que ajuda ali na compra dos remédios, né, do sustento diário. Isso não ocorre? Não ocorre. Não há proibição legal. O que nós temos, que já aconteceu, foi um case do escritório, foi de uma segurada pensionista, de um servidor de um regime próprio de previdência aqui de Minas Gerais. Ela estabeleceu um novo relacionamento, sendo que ela tinha qualidade de viúva nesse regime próprio. Esse regime próprio tinha algumas restrições. Então, ela realmente precisou resolver a questão dela para não perder a pensão por morte. Ela fez a opção dela. Mas no regime geral da Previdência Social e INSS, pode sim, uma mulher ou um homem beneficiar de uma pensão por morte do seu antigo parceiro, companheiro, pode sim estabelecer uma nova união, pode casar e continuar recebendo esse benefício. Tem mais algum case, algum caso prático que você pode mencionar para ajudar a desmistificar esse tabu que o nosso telespectador tem? Tem sim, Fábio. Inclusive, esse é um case do escritório muito interessante. Vou contar para vocês a história. Uma família me procurou porque era uma família de 3 pessoas que moravam numa casa. Tem várias questões desse case. Então, o pai recebia a aposentadoria, a mãe era aposentada e tinha a filha inválida. Esse pai faleceu. Essa filha inválida, ela já recebia o LOAS BPC. Doutora, como assim que numa casa 3 pessoas têm uma renda INSS, 2 aposentadorias e um BPC? Por quê?
O administrativo é muito difícil passar. Eu tentei no CadÚnico, não consegui. CadÚnico é administrativo, tem que procurar um profissional habilitado, especialista. Então, nessa família, nós conseguimos colocar 2 pensões por morte e um BPC, porque a renda da família não dava para arcar com as despesas dos 3 e também o tratamento dessa filha maior inválida. Ok, esse pai faleceu, a mãe ficou recebendo uma pensão por morte, a aposentadoria e a filha seguiu recebendo o BPC Louso. O INSS sabia dessa filha inválida. Eles me procuraram porque a mãe faleceu. A curatela foi para a filha mais velha. Doutora, como é que eu faço? Com um salário mínimo poder manter minha irmã, eu não consigo. Falei, então nós vamos fazer o seguinte. Tem solução? Claro que tem. É mesmo? Eu falei, tem. Então a gente solicitou, né, que fosse retirado o BPC Louso em nome dessa beneficiária, que era essa filha maior e inválida, e eu fiz a solicitação das 2 pensões por morte para essa maior inválida. Ela hoje recebe essas 2 pensões por morte, eu consegui no administrativo, e agora a gente está indo na justiça porque o INSS não quis pagar os atrasados, porque a pensão por morte, ela tem um 13º, que é muito mais vantajoso. O valor também para ela, o valor também é mais vantajoso, porque não é salário mínimo. Então a gente vai para a justiça agora discutir os atrasados, mas essa maior inválida hoje tem uma renda de 2 pensões por morte dos seus pais. Pois é, você que está nos acompanhando, antes de tirar qualquer conclusão, acreditar em tudo que lê por aí, que vê por aí, que um vizinho, um parente comenta, procure primeiramente uma advogada previdenciarista para lhe auxiliar aí no seu caso. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Olha só quanto dinheiro essa família perdeu. O pai havia falecido em 2018. A moça começou a receber esse ano, quer dizer, quantos 13º e o valor da diferença do LOAS que ela recebia para a pensão por morte, quanto dinheiro essa família não perdeu para o conforto dessa família? O pai contribuiu, a filha inválida, ela tem direito a receber. Então, nem sempre tudo que fala é verdade, muitas coisas são mitos.